De salvação dessa noite, versículo 1, 2 e 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade eu te digo, que aquele que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Se a gente continuar discorrendo a leitura desse contexto, eu sei que você que está me ouvindo conhece as Sagradas Escrituras. Eu sei que todos conhecem a Bíblia. É difícil alguém que não conheça. Eu sei que nesse texto aqui, Jesus então diz para Nicodemos que era necessário nascer de novo. Nicodemos, ele era um príncipe dos judeus. Ele era letrado, estudioso nas escrituras sagradas. Ele cumpria todo o mandamento, ele era fiel às escrituras sagradas. Ele conhecia muito bem todos os livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e sabia muito bem de toda essa verdade que Jesus estava falando aqui. E não entendeu. Ele não entendeu. Ele pergunta assim: mas como nascer de novo? Voltar de novo para o ventre da minha mãe? Na verdade, nós observamos aqui que todo conhecimento que possamos ter, que Nicodemos tinha, e que você tem e que eu tenho, não é suficiente para entendermos as coisas espirituais. Aqui fica bem claro que Nicodemos não entende o que Jesus estava passando para ele. Jesus estava se manifestando como a salvação ali para ele. Ele era um dos que era a favor e veio declarar que aceitava Jesus como vindo de Deus, porque muitos dos fariseus não aceitavam, considerava Jesus um impostor, não considerava ele como filho de Deus. E Nicodemos vem então se declarar que considerava, que entendia que ele era de Deus e que ninguém poderia fazer tais milagres não sendo, vindo de Deus. E Jesus então apresenta a salvação para Nicodemos. É impressionante isso, porque a gente pensa que porque conhece muito sobre as Escrituras, já estamos salvos, já entendemos muito. Você aí na sua casa, onde você estiver, tira um tempinho agora para não distrair sua mente, para entender a mensagem que Deus tem para a tua vida nessa noite. Jesus estava se referindo a uma vida não do corpo de Nicodemos, o nosso corpo aqui, esse nascimento que nós nascemos da nossa mãe. Não é esse nascimento materno. Ele estava falando da morte que houve lá no Jardim do Éden, quando o homem foi corrompido pelo pecado. E ali, a partir dali, houve uma interrupção entre o homem e Deus. Deus havia sonhado um projeto para formar o homem, a sua imagem e semelhança. E esse homem, imagem e semelhança, ele é composto de um homem carne, um homem natural, um homem animal, racional, mas, acima de tudo, espiritual. E esse homem espiritual ali perde a vida. Ele fica um animal racional,
sem nenhum conhecimento de Deus que ele tinha antes. Nós vemos, interessante, que Deus, ele visitava, quem conhece aí a palavra, eu sei que todos conhecem, Gênesis, a criação do mundo e a formação do homem. Deus visitava diariamente o casal, sinalizando para nós que nós não vivemos sem a presença dele. Ali ele tinha, o casal gozava da presença do Pai, do Criador. Mas com o pecado houve então uma interrupção nesse contato. E aí se perdeu. Adão e Eva, então, ele danificou esse projeto de Deus, atendendo os conselhos de Satanás ali. A desobediência fez com que isso ocorresse. E aí vem até o nascimento de Jesus a possibilidade do perdão dos pecados através da morte de animais, sacrifícios de animais. E ali estava Jesus. Essa conversa ocorreu há 2025 anos atrás, né? Mas Jesus estava falando de milênios atrás para Nicodemos, do que havia ocorrido lá no Jardim do Éden, o elo que foi perdido do homem com Deus. E o sonho de Deus ali estava se realizando novamente através de Jesus, que morreria numa cruz e traria de volta a possibilidade desse sonho de novo ser realizado para o homem. E Nicodemos então estava ali aprendendo com o mestre. É fácil, depois de alguns deixa eu ler aqui, como seria possível então nascer de novo? No próprio Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9, a palavra afirma que há uma maneira, que é através somente de Jesus Cristo. Só Jesus veio trazer essa possibilidade de sermos a imagem e semelhança de Deus. E aí isso é possível. E como? Como ser possível? Se confessarmos, diz a palavra, os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Essa é a maneira com que eu e você podemos nessa noite gozar dessa presença de Deus, voltar a entender das coisas espirituais, que o homem natural não alcança entendimento. Amém? E Jesus coloca esse desafio para Nicodemos, o grande mestre dos judeus, e coloca para nós também, que somos conhecedores da verdade, esse desafio de viver na presença de Deus. Essa confissão de pecados, reconhecimento da nossa pequenez, existe na palavra um ensinamento, né? E Jesus ainda continua conversando no versículo 17, ele fala, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa salvação é para nós adquirirmos novamente essa bênção de sermos considerados, fazermos a vontade de Deus, de sermos a imagem e semelhança do Criador. Então, Adão e Eva, eu vejo assim que ele veio então como matriz reprodutora até os nossos dias, trazendo uma criação danificada, né? Só é possível sair dessa situação através
da fé. Não tem entendimento intelectual para isso, não. Jesus, ele explica, você tem que crer e usar a sua fé e aceitar o sacrifício dele na cruz, porque é o único que morre sendo inocente, mas possuindo um sangue diferenciado dos demais que morriam e morrem a todo dia por pecados cometidos, por crimes, e até inocente morrem, mas não tem o poder que Jesus teve. Jesus, ele não era vindo de Adão, ele veio do próprio Deus, ele foi concebido pelo Espírito Santo. E se nós aceitamos ele, nós temos esse Espírito porque ele deixou para nós. Então é um sangue diferenciado dos demais que morriam na cruz ali. Não é qualquer sangue, é um sangue com DNA de Deus. Que nós sabemos que na genética, o pai da criança é que determina o sangue da criança. E o pai de Jesus é o Criador, que assim determinou para nós novamente uma oportunidade, se crermos, se não formos incrédulos. No Salmo 32, eu gostaria de ler o verso 5, uma maneira que o salmista usava para reconhecer seu estado de pecado. Ele fala assim: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas, e disse: confessarei as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Ainda recomendo para você Salmo 51, verso 3, que diz assim, você pode usar ele como uma oração, né? Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades, e enfim, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aqui quando o salmista fala que em pecado concebeu a sua mãe, é por causa da matriz reprodutora Adão e Eva. Mas ali ele reconhecia que era necessitado, miserável, pecador, e o Senhor então assim salvou a muitos. E hoje nós temos acesso, né, ao Espírito Santo, e podemos fazer essa oração e sermos ouvidos por Jesus, que intercede por nós, o Espírito Santo que intercede, né, com gemidos inexprimíveis. Só é possível, aleluia, Deus, através do sacrifício de Cristo para a remissão de todos os nossos pecados. Não tem outra maneira, né? Por nossas obras, nem pela nossa justiça, nada vai nos salvar da perdição. Ah, como? Mas eu já tenho Deus. A gente ouve demais, a gente fala também, mas existe uma maneira de saber se você precisa de nascer de novo. Existe. Eu sou fã dessa referência. A referência de Gálatas 5:19, aonde deixa bem claro o homem animal, racional apenas, ele tem algumas obras bem que se destaca e é evidente. E eu gostaria de citar, porque se você tem algumas dessa aqui, esse texto aqui acaba dizendo que não herdará o reino de Deus. Por quê? Porque falta nascer de novo, nascer todos os dias,
Confessar todos os dias é ser permanente, ser constante na presença de Deus, porque nós pecamos todos os dias. Então, ela se manifesta, o homem animal, a carne, ela se manifesta através do adultério, da fornicação, da impureza, da lascívia, da idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonarias. Qualquer um desses, basta. Você tem que confessar, se arrepender e não praticar mais. Se praticar, o Senhor é fiel e justo para te perdoar. Mas como então que nós somos homens agora imagem e semelhança de Deus? Tem algumas virtudes também nesse mesmo capítulo 5, no verso 22. Vou achar aqui para eu citar. É o fruto, onde traz o fruto do Espírito Santo. Eu fiz umas anotações para eu não perder o foco, só que daí que a gente acaba até se perdendo, né? Mas vamos lá. Aqui, achei. Em Gálatas 5:22, tem algumas características que nós temos que demonstrar no nosso dia a dia, em qualquer hora e lugar. É amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Quando isso falta fé, vem a ansiedade, aí precisa tomar Rivotril. Então, nós precisamos muito desse Espírito Santo. Nós somos necessitados de Deus. Nós adoecemos sem Deus. Como olhar? Tem um texto que eu quero ler aqui, que eu não quero deixar de falar, porque ainda dá tempo. Interessante que meu relógio não quer andar, graças a Deus. Eu gosto de falar, né? Eu fiquei meio apavorada, eu não tenho noção do tempo que se gasta, né? Nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Ele é o autor da nossa fé, por quê? Porque ele nos salva pela fé. É o sobrenatural ocorrendo na nossa vida, transformando a nossa vida, mudando a nossa história, o transformo. É esse sobrenatural, é pela fé. Glória que ocorre, a Deus, né? Aleluia, Deus. E o que a gente vê dos atributos de Deus, que eu gostaria de citar aqui. Antes de entregar a palavra. Atributos de Jesus também. Se a gente olhar para ele, a gente não desiste. Se a gente olhar para ele, a gente não tropeça. Mas se a gente olhar dos lados, olhar para o irmãozinho, aí a gente vai pecar sempre. Então, a palavra nos orienta a olhar para o autor e consumador da nossa fé. O que a gente vai ver em Jesus? Isso está em Hebreus 12:2. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Só ele teve esse poder de ressuscitar e nos dar essa transformação de vida. Só ele. Não tem outro caminho. Fácil não é, né? Se fosse fácil, Adão e Eva, né, teria permanecido
Muitos não permanecem, porque falta fé. Então não pode usar de incredulidade. Como? Olhando para Ele. Quais os atributos de Deus? Ele é eterno. Ele é independente. Nós é que dependemos dele. Ele é Espírito e nos dá o Espírito dele. Ele é onisciente, ele conhece o seu pensamento e o meu pensamento, as suas aflições. Ele conhece a sua miséria de vida. Ele conhece. Ele é onipresente, coisa que nós não somos. Se nós estamos aqui, não podemos estar em casa. Se estamos no trabalho, a casa fica. Mas Deus, Ele tem o poder de estar em todo lugar. Ele ocupa todo o espaço sideral. Ocupa todo o ser humano e suas necessidades. Ele é onipresente. Aqui, em outro país, Ele está presente na hora da angústia, na hora da tua oração. E Ele ainda, Ele é onipotente. Então Ele pode. Ele resolveu nos dar outra oportunidade para a raça humana e nos transformando de volta no modo original. Ou seja, Ele restaurou o modo original. Fácil entender. Hoje, com a tecnologia, é o que mais a gente faz. Dá um vírus no computador e no celular, o que você faz? Você formata. Você restaura e vai para o modo de fábrica. Deus, Ele fez justamente isso, comparando. Eu que estou fazendo essa comparação, que é fácil de compreensão. Deus usou esse poder de transformar através do sangue de Jesus Cristo. Nós temos agora um cabeça, uma matriz reprodutora que é Jesus, nos dando esse privilégio de sermos imagem e semelhança de Deus novamente. Amém? Glória a Deus, aleluia, Deus. Ele é imutável. Gostoso ouvir isso, né? Ele é justo. Ele é amoroso. Tanto é que nos ama e está presente. Aí onde você está, aonde eu estou, Ele nos ama, Ele te ama, Ele quer que você tome uma decisão ainda hoje para gozar dessa alegria de ser novamente, voltar ao estado na forma que Ele fez com as próprias mãos, sendo homem espiritual, Deus, além aleluia, de Deus. Animal. Nós somos espirituais. Amém? Ele é santo. Interessante que Ele pede que sejamos. Se Ele pede, irmãos, é porque não é impossível. Ele não vai pedir o impossível para você e para mim. Então, se você buscar, você vai encontrar possibilidade de santificação. Ele é bom também. E tudo isso Ele passa para nós, né? A bondade. Ele é paciente, né? Diferente de nós, de mim. Paciente, Ele espera a nossa boa vontade. Já pensou? Olha quando que eu vim pregar na praça, com 67 anos. Não poderia estar pregando desde os 15 anos, que eu conheço a palavra desde a escola bíblica dominical na infância. Ele espera. Ele tem paciência. Ele é misericordioso. Ele tem misericórdia. Ele perdoa sem a gente merecer. Ele é poderoso e soberano, majestoso, glória a Deus, glorioso. Aleluia, Deus. Amém, É lindo. Jesus. Então, eu te aconselho vamos voltar de novo aqui na forma mais prática para conseguir essa bênção
essa dádiva pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário há 2025 anos aproximadamente. Nós temos o privilégio de confessar os nossos pecados e Ele perdoar os nossos pecados, purificar a nossa alma de toda a injustiça. E só assim podemos herdar o reino de Deus. Uma palavra muito própria, né, para o dia de hoje, muito necessária. Por quê? Porque o homem sem Deus, sem o Espírito Santo, ele está agindo, ele não tem mais, ele não domina mais sobre os animais, não. Ele está agindo como os animais. Nós vimos absurdos. A pessoa sem Deus, ela não domina o animal, não. Está mais fácil o animal dominar o ser humano. Então, é uma necessidade urgente de voltarmos para Deus. Por isso que estamos aqui nas quintas-feiras, porque existe uma ordem dada por Jesus para pregarmos o Evangelho. Pregar significa bater repetidamente, né? Quem usa aí o martelo sabe. Tem que, para perfurar uma madeira, usa bastante batidas. É repetitivo, o movimento é repetitivo. E a pregação, ela não é, ela tem que ser repetida. E nós temos aqui feito isso todas as quintas. Nós não desistimos de obedecer esse ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Essa foi a ordem de Jesus Cristo deixada aqui na terra para os seus discípulos, e nós estamos Glória aqui a Deus. Amém, Jesus. Comissionados por Ele para pregar esse Evangelho para você e alcançar também a mesma graça que estamos alcançando e buscando e vivendo na presença de Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.